Fala aí, galera São Paulina, grande noite para você que acompanha aqui o canal TV Tiro de Meta. Bom, vamos lá, né? Falar dessa derrota vexatória do São Paulo, 2-0, né, pro Vitória. Cara, a gente já sabe que o São Paulo não tem um grande elenco, isso daí ficou evidente, né? Que o São Paulo não tem um grande elenco e não tem muito o que fazer. Infelizmente, nós temos um técnico que não é técnico, né? Deu sorte, né? E aí em outros jogos, e a gente acha que aquilo ali seria o suficiente para a gente manter uma confiança no treinador, mas a gente vê o quanto pífio é o Roger Machado, não serve para ser técnico do São Paulo mesmo. Aí vão falar assim, pá, pronto, perdeu mais uma e agora vai virar aquele caos e não sei o que. A questão não é a questão de você virar o caos. Gente, a gente jogou com vitória. Quando você perde para um Flamengo, você perde para um Palmeiras, você perde para uma grande equipe, ok, é compreensível. Agora, quando você perde para um time com todo respeito ao Vitória, né, fica complicado. E ele escolhe as piores opções para fazer de substituição. As piores opções para fazer de substituição. Cara, o cara ressuscitou o Cédric, que não joga absolutamente... Se o Cédric é jogador de futebol, meu amigo, eu sou engenheiro. Se o Cédric for jogador de futebol, eu sou engenheiro, formado, né, em Harvard. Porque, pelo amor de Deus, o cara é um péssimo jogador, completamente perdido em campo. André Silva, um horror. O Roger destruiu o meio-campo do São Paulo, acabou com o meio-campo do São Paulo. O Enzo Dias é outro jogador que é deplorável. E o São Paulo tem jogadores na base. E o cara não utiliza agora, tá utilizando o TT e tal. A gente tá precisando de uma boa zaga, tá precisando de um bom meio-campo, de bom ataque. E o São Paulo vai viver momentos deprimentes, né? Momentos onde a gente vai só apenas lamentar. Então vai ter jogo, aquilo que eu falei lá atrás no outro vídeo que eu gravei lá atrás para vocês. Vai ter momento em que o São Paulo vai iludir o torcedor que nem estava iludindo quando a gente estava ali na ponta do Campeonato Brasileiro. E aí quando os jornalistas vêm e eles começam a falar de que não é para o São Paulo comemorar muito, vai durar pouco tempo, a gente fica bravo, cara, os caras. A gente fica bravo, né? Eu fiquei bravo com vários jornalistas, eu tô falando eu mesmo, tá? Porque a gente não quer enxergar a realidade do que é o São Paulo hoje. A realidade do São Paulo hoje é essa. Para quem fala que o São Paulo tem um bom elenco, o São Paulo não tem um bom elenco. O São Paulo tem um bom time titular. E só. Quando falta esses titulares, o São Paulo volta a ser a draga de sempre. A mesma porcaria de sempre. Não rende em campo, esses jogadores não rendem. Ainda tem um técnico que não tem um mínimo de competência para conseguir controlar o jogo, para manter o time minimamente decente em campo, para poder ir para os embates. Não tem. Então aí não adianta a gente ficar aqui choramingando, cara. Não adianta a gente ficar aqui reclamando, né? Agora, é pedir demissão do Roger Machado, do Rui Costa, do Rafinha, né? Pedir a demissão desses caras aí, cara, que são os responsáveis pelas contratações do São Paulo. É demissão desses caras aí, né? São Paulo já está fazendo uma limpa mesmo, logo logo o Casares vai ser expulso, Mara, Douglas Schwartzman já foi, falta o Dedé, falta o Outen, falta o Casares, que já está aí pautado para ser expulso também. Tem que expulsar todo mundo. Só que na hora que expulsar esses caras, já manda embora esses caras também. Já manda o Roger Machado, já manda o Rui Costa, já manda o Rafinha, já manda o Eduardo Toni também, que faz um péssimo trabalho no São Paulo também. Manda todo mundo embora. E começa a mudar as raízes desse clube. Se não entrar na raiz, se não mexer na raiz, nós vamos viver tempos deprimentes do São Paulo. Deprimentes. Claro, por culpa desses caras que roubaram um clube, que afundaram um clube, que detonaram um clube. Culpa de todos esses caras que saíram dos que ainda estão e dos antigos, que ainda permanecem ainda. Carlos Miguel Aidar, Leco, esses caras que ainda estão no clube, que ainda estão aí. Ou tem Aires,
o Júlio Casares, que ainda, né, acho que vai ser expulso, mas ainda está aí. Então, infelizmente, a gente vai assistir esse show de horrores aí, do São Paulo em campo, em muitos jogos. O jogo do São Paulo na Sul-Americana foi deprimente. Claro que tem a questão do vento e tudo que aconteceu lá, mas foi um jogo deprimente. E hoje, mais um jogo deprimente. E o que já estava ruim, horroroso, o Roger Machado conseguiu deixar pior com as mudanças que ele fez. Ele vem destruindo o São Paulo gradativamente. Ele e Companhia Limitada. Enquanto a gente não cobrar, enquanto a gente não se mobilizar, esses caras vão ficar perpetuados aí no poder. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para você. Daqui a pouquinho o Roger Machado vai ser mandado embora. E quem é que vai pagar a multa do Roger Machado? Adivinha quem que vai pagar? O São Paulo. É o São Paulo que vai pagar a multa. Não vai ser o Rui Costa, não vai ser o Rafinha, né? Vai ser o São Paulo. O São Paulo mandou o Crespo embora. Quem que vai pagar a multa? O São Paulo. E assim vai, porque esses caras não têm critério para contratar, cara. Zero critério para contratação. Trouxeram um treinador que a torcida inteira foi contra a contratação. Não é por causa da cor, como falaram, não é por causa de nada disso, por causa do partido político dele. É porque o cara é ruim, é medíocre como treinador. É patético como treinador, como profissional. Não estou falando da pessoa dele, mas como profissional. É patético, é medíocre. Mas isso aí é o retrato da mediocridade que é o São Paulo Futebol Clube hoje. O São Paulo é patético. O São Paulo é medíocre. Justamente por causa de quem comanda o clube nos bastidores, que faz do São Paulo ser essa mediocridade que hoje é. Estão destruindo a história do clube, estão destruindo tudo que o São Paulo construiu com grandes presidentes que passaram pelo clube, grandes jogadores, grandes ídolos, pessoas que honraram a camisa de verdade, que honraram seus cargos como diretores e presidentes do clube, conselheiros, pessoas que fizeram história no São Paulo e que mudaram a história do clube. Gente que para construir o Morumbis ia de casa em casa, porta em porta, empresa em empresa, vender rifa. Pegava cartela assim, ó, e ia vender cartela para poder juntar o dinheiro para poder construir o Morumbi. Estão destruindo a história que esses grandes ídolos construíram ao longo dos anos no São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo hoje é um time decadente, um clube decadente, e o São Paulo só fica ali assistindo a outros clubes crescerem, a outros clubes vencerem, a outros clubes chegarem a outro patamar. E é isso. E infelizmente a gente vai ficar contando as mesmas historinhas de sempre. O único tricampeão mundial. Beleza, a gente vai ficar contando essas histórias aí. Até quando? Né? A gente vai contar essa história aí, o único tricampeão mundial, o maior campeão de títulos internacionais, o único, né, tricampeão brasileiro consecutivo. E a gente vai falar isso quantas vezes? Quantas vezes a gente vai ficar usando esses argumentos enquanto os clubes vão empilhando títulos, vão empilhando troféus? A gente vai ficar assistindo tudo de camarote e sofrendo com tudo que acontece aí por trás do clube. Infelizmente, eu digo a vocês, com muita dor no coração, o São Paulo é uma vergonha. Essa que é a grande verdade. Boa noite a todos.